E aí, pessoal, nesse vídeo a gente vai resolver o problema 1 da OBM 2025 do nível 2. Então é a fase única da OBM, é um problema dissertativo e pede para determinar o menor valor possível para a soma dos dígitos de uma potência de 2 que tenha pelo menos 2 dígitos e justificar por que não é possível encontrar uma potência de 2 com soma de dígitos menor do que a potência encontrada. Então a gente está querendo aqui ver, basicamente, estudar a soma de dígitos de potências de 2. Bom, primeiro a gente precisa determinar esse menor valor possível, ou pelo menos uma conjectura para esse menor valor possível. Depois a gente vai analisar se a nossa conjectura está certa. Então a gente vai tentar provar que de fato aquele é o menor valor possível. Então para isso a gente precisa pegar aí algumas das menores potências de 2 para analisar quais seriam a soma dos dígitos delas e com isso a gente vai fazer a nossa conjectura. Então, como ela tem que ter 2 dígitos nessa potência, a gente começa por 2 a quarta, 2 a quinta, 2 a sexta, até 2 a décima. Então, peguei aqui algumas das menores, e se a gente dá uma olhada aqui rápida, nós veremos já que a menor soma possível dentre essas é o 32, 2 a quinta. Aqui já dá mais, dá 10, aqui dá 11, aqui dá mais, aqui dá mais, aqui dá mais. Então, qual que é a nossa conjectura com base nessas potências pequenas? É que a menor soma é 5. Então, a princípio, a gente vai trabalhar com essa hipótese e agora a gente vai provar que ela é verdadeira, essa hipótese é verdadeira. Ou seja, a menor soma realmente é 5. Ou seja, a gente vai ter que provar que não tem nenhuma potência de 2 com mais de 2 dígitos, com 2 dígitos ou mais, que tem soma 4, nem 3, nem 2, nem 1, obviamente, né? A gente vai analisar essas coisas a partir de agora. Bom, primeira observação simples. Uma potência de 2 sempre termina com um número par. Número par sempre termina com par, então a gente tem isso aqui que vai ajudar a gente. Então, ou seja, a gente sabe que a potência de 2 ela tem que terminar com 2, 4, 6 ou 8. Agora, uma coisa interessante é que se ela terminar, deixa eu dar uma olhada aqui só para a gente entender melhor isso. Se ela terminar com 6, ou com 4, ou com 8, né? Aí a menor soma já vai ser. A soma vai ser pelo menos 5 já. Porque o 6, se terminar com 6, já passou. Então a menor soma não pode ocorrer com uma potência de 2 terminando com 6. Não pode ocorrer também com a potência. Na verdade, até pode ocorrer com ela terminando com 4. Só que nesse caso aqui seria no mínimo 5. Porque teria o 4 como último dígito e precisa de pelo menos mais um dígito aqui não nulo, porque a potência tem que ter 2 dígitos pelo menos, né? Então ela teria que ter pelo menos um 1 em algum lugar. E aí a soma já daria 5. Então já atingiria aí a menor possível. Então aqui a gente também não precisa analisar esses casos, porque a soma dos dígitos desse tipo de potência também é pelo menos 5, 5 ou mais, e o 8 também, obviamente, não é, já passa de 5. Então, as potências que a gente vai precisar olhar a partir de agora são apenas aquelas que terminam com 2. Isso vai ajudar a gente, vai permitir a gente ver que não tem uma potência com soma menor do que 5 realmente. Então, vamos lá. Então, a gente vai trabalhar, como eu falei, com potências que terminam com 2, a partir desse ponto. São as únicas que possivelmente poderiam ter uma soma menor, de dígitos menor do que 5. Então, primeiro caso, a gente vai assumir que a soma de dígitos da potência de 2, terminando com 2, é 3. Então, vamos ver que isso não é possível. Beleza. Então, qual que é a única forma de uma soma de dígitos de uma potência de 2 terminando com 2 ser 3? A única forma é se ela termina com 2 e ela tem um 1 em algum lugar aqui. Em alguma posição. Na verdade, tem que ser a primeira posição, de fato, né? Tem que ter um monte de zero aqui. Essa seria a única possibilidade, porque a potência tem que ter pelo menos 2 dígitos e tem que ter soma 3, então a única possibilidade é essa aqui, com ela terminando com 2. E um número dessa maneira aqui, ele sempre vai ter essa forma aqui, 10x mais 2, com x maior ou igual a 2, né? Maior ou igual a 2 porque se o x for 1, essa potência aqui vai dar 12, e 12 não é uma potência de 2. Então não daria certo. Não seria uma potência, nem seria uma potência de 2 nesse caso. Então o x aí é maior ou igual a 2. Acontece que um número desse tipo aqui, desse tipo de baixo, ele nunca é uma potência de 2. Isso porque, se ele for uma potência de 2, né, com 2 dígitos ou mais,
a gente precisaria conseguir dividir isso aqui por pelo menos 2/4 e isso continuar inteiro. Mas se a gente dividir já por 2, vai ficar, é só fazer a continha aqui, fazer a simplificação. Aqui fica, a simplificação fica 5 elevado a x, vezes 2 elevado a x menos 1, mais 1. E como x é maior ou igual a 2, porque a gente já analisou o caso de x igual a 1, isso aqui com certeza é um número par, né? Porque isso aqui tem que ter um fator 2. Um número par mais um número ímpar é um número ímpar. Ou seja, na hora que a gente divide por 2, a gente obtém um número ímpar. Então a gente não conseguiria dividir por 2 de novo, o que é um absurdo se fosse uma potência de 2 com pelo menos 2 dígitos. Então, qual é a conclusão aqui? É que não tem como a soma dos dígitos da potência ser 3, tá? Se ela termina com 2. Bom, segundo caso, então, a soma dos dígitos da potência de 2 é 4. Aqui já vai ter mais de um caso possível, porque pode acontecer da potência aqui ter um 2 na primeira posição, vai ter um monte de 0 e terminar com 2, ou então pode acontecer de ter um 1, monte de 0, ter um 1 em outro lugar, 0, terminar com 2. Então a gente vai ter que analisar, nesse segundo caso, essas duas possibilidades, né, que podem acontecer. Então vamos começar a analisar esse caso aí que tem dois números 1, que é esse caso 1, justamente o que eu falei, ó, só que escrito de uma maneira mais matemática, né, mas para a gente conseguir trabalhar com ela numericamente. Então, esse caso que eu falei de ter dois dígitos 1, o número sempre vai ser da forma 10 a x mais 10 a y mais 2, com x maior do que y. A gente pode colocar também aqui x com y maior ou igual a 1, y pelo menos 1. E o segundo caso, que seria aquele começando com 2, o número sempre vai ser da forma 2 vezes 10 a x mais 2, com x maior ou igual a 1. Ok, então a gente vai analisar esses dois casos separadamente, começando do caso 1, que é o mesmo raciocínio do que acontece no primeiro caso. A gente precisa dividir por 2 algumas vezes e ver que isso não tem como ser uma potência de 2, um número dessa forma. Então, ó, se a gente divide isso aqui por 2 e simplifica, fica 10 a x menos 1 mais 10 a y menos 1 mais 1. Só que a gente não pode ter que esse número seja ímpar. Esse número aqui tem que ser par, para que eu consiga continuar dividindo por 2, pelo menos 4 vezes. Só que a única forma desse número ser ímpar, não ser ímpar, é se o y for 1. Porque veja bem, o x, como eu já falei, o y é maior ou igual a 1. O x é maior do que y. Então o x é pelo menos 2. Ou seja, esse número aqui é par. Então eu tenho um número par somado com um número ímpar. Isso aqui é um ímpar. Então a única forma de que essa soma de um número ímpar mais um outro número ter como resultado um número par é que esse número seja ímpar. Só que isso só acontece se o y for 1, porque se o y for maior do que 1, esse número vai ser par, certo? Então aqui a gente já conclui que se isso for uma potência de 2, o y teria que ser 1. Só que nesse caso, é só a gente dividir aqui, pegar esse número aqui do começo e dividir por 2 duas vezes, né? Assumindo que y é 1 já, e a gente vai obter o seguinte. Vai ser 10 mais 2 aqui dá 12, né? 12 dividido por 4 dá 3. E aqui 10x dividido por 2 ao quadrado dá 10x menos 2. E novamente, é um número ímpar, mais uma soma com outro número. Se esse número aqui for ímpar, então essa soma é par. Se esse número for par, a soma é ímpar. Não pode ser ímpar porque eu tenho que conseguir dividir por 2 de novo, por ser uma potência de 2. Uma potência de 2 com 2 dígitos pelo menos. Ou seja, o x tem que ser obrigatoriamente 2. Só que nesse caso, que um y igual a 1 e x igual a 2, o número deveria ser 112. Só que 112 não é uma potência de 2. Então, não daria certo em nenhum caso. De fato, esse número nunca vai ser uma potência de 2, certo? Bom, primeiro caso feito, então. Agora a gente vai para o segundo caso, em que o número começa com 2 e termina com 2 também. Tá? Porque nesse caso também teria soma de dígitos 4. Então, vamos lá. Então, no segundo caso, a gente vai dividir por 2. Já vai dar aqui 10 a x mais 1, dividindo por 2. E como o x aqui tem que ser pelo menos 1, certo? X maior ou igual a 1. Esse número aqui é ímpar, então, novamente, isso nunca vai ser uma potência de 2. Conclusão, a soma mínima é de fato 5. Então, a gente viu que não tem como a soma ser 4, não tem como a soma ser 3.
Então, obviamente, também não tem como ser 2, já que o número tem que ter pelo menos 2 dígitos. Então, a soma mínima é 5. E o problema se resolve dessa maneira, né? A gente provou isso e também determinamos qual é esse número. Bom, é isso e até o próximo vídeo.